Aí, galera do Justificando, eu sou Esther Solano, sou professora da Unifesp e queria falar com vocês aqui hoje sobre a polêmica do MAM envolvendo o Nu Artístico e o MBL. Na verdade, a ideia é falar um pouco sobre qual que é a estratégia do MBL. O que nós sabemos é que o MBL ele é um grupo neoliberal que defende a ideia do Estado mínimo. Ele já se colocou a favor da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, assim como da PEC 241. Mas também sabemos, e nós temos dados suficientes para afirmar isso, que não existe consenso no Brasil a favor do Estado mínimo e das reformas neoliberais, né? Muito pelo contrário, a maioria da população brasileira ela é veemente contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, como estão sendo votadas no Congresso, e veemente contra essa ideia do ajuste fiscal. O MBL também sabe disso, sabe que se a sua atuação política ficasse resumida nessa ideia de defesa do Estado neoliberal, ele não teria realmente uma base de apoio grande. Pelo tanto, o que ele faz? Ele muda a estratégia e ele entra para um jogo diferente, que é a ideia de colocar no centro do debate público, no centro do debate político, temas da agenda moral, a moralização da política, que é uma ideia que nós chamamos de guerras culturais, que é basicamente isso. Você joga para a margem do debate temas da agenda econômica, por exemplo, então, a discussão sobre o Estado mínimo, sobre o ajuste fiscal, e você coloca no centro do debate público, pautas moralizantes, pautas polêmicas, a fim, na verdade, de aumentar a sua visibilidade. Por quê? Porque com essa estratégia, sabe que aumenta muito mais a sua popularidade, a sua divulgação, a sua base de apoio e consegue, de fato, dialogar com uma grande parte da sociedade brasileira que ela é, de fato, conservadora. Tudo isso ainda muito favorecido pelo uso do Facebook, né, do instrumento da rede social, onde o MBL é muito potente, muito estratégico. Por que o Facebook favorece? O Facebook favorece justamente essas polêmicas massificadas, que se fazem muito grandes, numa dinâmica, eu diria, meio neurótica, né, meio histérica de compartilhamentos rápidos, pouco reflexivos, com pouco conteúdo, na verdade, infantilizando o debate, mas também nessa lógica da polarização dos guetos ideológicos e, portanto, aumentando a raiva, a polêmica, mas nunca o debate. Então, quais são as duas principais consequências muito problemáticas de tudo isso? A primeira é que você joga no centro do debate público pautas morais, e pautas morais nessa ideia do binarismo moral, do bem contra o mal, a luta dos opostos, a ideia também sempre da censura, do bode expiatório, do inimigo. Então você acaba tendo um ataque ultraconservador de garantias e direitos básicos, como por exemplo a liberdade de expressão, e por outro lado você acaba aniquilando qualquer tipo de possibilidade de debate, de diálogo minimamente maduro, porque você joga nessa dialética da polêmica e do inimigo, que é o que interessa, não o debate. E a segunda consequência, também muito problemática, é que você joga para as margens debates tão importantes como questões econômicas, questões da agenda econômica do governo, o próprio papel do governo Temer, questões sobre reforma política, que deveriam urgentemente serem debatidas há um ano das eleições. Portanto, você tem uma superficialidade do debate, um debate muito infantilizado, muito empobrecido e ainda raivoso e propositalmente polêmico e propositalmente moralizante. Muito mais preocupante tudo isso, porque nós estamos a um ano da eleição e, portanto, o MBL já está com uma estratégia claramente pré-eleitoral. Ele é, de fato, um importante ator político, um importante ator social. Nós sabemos estratégias muito claras de aproximação à Dória, né, aproximação ao setor do PSDB. Então, infelizmente, acho que é o momento de ter cautela e ficar muito atentos, porque essa estratégia da instrumentalização das pautas morais ultraconservadoras para esconder as pautas que verdadeiramente eles propõem, que são as pautas neoliberais, pode dar muito certo politicamente no cenário de 2018.